eu achei muito da hora, tipo, todas as outras talks falaram sobre como a gente pode levar o JavaScript para outro lugar, tá ligado? Literalmente, dependendo se você estiver fazendo sistemas embedados. Inclusive, eu sempre deixo menção honrosa a NASA usando JavaScript para controlar fluido de resfriamento no capacete dos astronautas, que eu acho super legal. Tipo, é JavaScript, sei lá, eu sinceramente acho que foi pela simples zoeira de se colocar JavaScript no espaço, mas tá rodando. Funciona, deixa quieto, tá ligado? Mas beleza. O que eu mais queria falar hoje, na verdade, a gente vai falar de worker threads, fica tranquilo, mas eu acho que antes da gente falar do porquê que a gente precisa de threads no JavaScript, eu queria passar por uns outros conceitos. E se ficar muito complexo, sei lá, muito bizarro, eu resolvi apelar pro Rick and Morty. E não funcionou o passador. Funcionou o passador, foi mal. Eu resolvi apelar pro Rick and Morty. Vocês já assistiram esse desenho? Se vocês já assistiram, não tem problema, não vai rolar spoiler, tá? Fica de boas. Mas basicamente falando, uma das coisas mais legais pra mim no desenho é que esse portal que ele abre consegue ir para qualquer ponto no espaço, no tempo e em outros universos. É uma parada meio abstrata, ok, mas funciona. De novo, funciona. Qual que é a ideia? Vou deixar o passadorzinho aqui. Imagine que em outro universo, ou seja, em outro lugar, em outra dimensão, existe uma cópia de você com características totalmente diferentes, advindas daquele universo, que está fazendo coisas diferentes. Então são, tipo, literalmente uma outra linha temporal que te levou a ser alguma coisa. E da hora do desenho é que ele brinca muito com isso, porque, tipo, são dois, são um tio, um avô e um neto dele, só que essa relação, ela existe em múltiplos universos. Significa que você pode explorar esse tipo de coisa. Por isso que você já deve ter visto, quem não assistiu o desenho já deve ter visto que tem, tipo, várias versões do Morty, que é o menininho. Mas é porque, na verdade, não é, tipo, aquele Morty com fantasias. São várias linhas temporais com histórias que meio que explicam por que o Morty tá usando aquela porra daquela fantasia. Inclusive, tem ele usando aquela fantasia do Dragon Ball, que eu sempre esqueci o nome, se não me engano, é Super Saiyaman, né? Um negócio assim que é muito engraçado. Mas é pela simples zoeira essa, tá? Não tem nenhuma explicação. Mas imagina que a gente tá falando de múltiplas histórias diferentes, né? Tipo, toda uma linha de acontecimentos acontece em várias linhas temporais diferentes para que levassem ele a vestir tal roupa ou estar em tal lugar. Significa que se eles fizerem média numa linha temporal, eles podem simplesmente procurar outra linha temporal que é mais ou menos parecida com a deles e se ir para lá. A única coisa que eles têm que fazer é matar eles mesmos nessa outra linha temporal. Ou ir numa linha temporal que eles já estão mortos. Aí você deve pensar, porra, você falou que não tinha spoiler. Sério, não tem spoiler. Para de funcionar. Sério, não tem spoiler. De verdade. Mas é só a ideia assim, se um conjunto de fatores, um conjunto aí de eventos te leva a ser alguma coisa, significa que se existem outras linhas temporais e outros eventos aconteceram, você vai ser outro você. Vai ser você, entre aspas, mas vai ser outro, porque ele vai ter outra história, literalmente. Como que isso aplica a JavaScript, tá ligado? É legal falar de Rick and Morty, dá pra falar a noite toda, só que a simples ideia de existirem múltiplas histórias para se contar é o que realmente chega ao tema da talk. Então imagina um mundo lindo em que a gente tem aquele... Acho que vocês já devem ter ouvido falar da famosa frase de concorrência e paralelismo, sabe? Imagina um mundo lindo em que a opinião popular está 100% certa 100% do tempo. Não existe, foi mal. 99 talvez, quem sabe. Mas basicamente falando que as pessoas tendem a dizer é que nesses mundos do Rick and Morty são mundos paralelos ou até mundos concorrentes. Aí você pensa assim, por quê? Qual que é a diferença entre a concorrência de alguma coisa e paralelismo? Quando você fala, parece ser bem legal, né? Tipo, concorrência. Pô, o McDonald's concorre com o Big Mac. Com o Big Mac, eu fui mal. Com o Burger King. Ato falho, danado. E, sei lá, algo paralelo, a NASA pesquisa maneiras de chegar em Marte da mesma maneira que, em paralelo, a SpaceX faz a mesma coisa. Parece mais ou menos a mesma coisa, né? Você pode chamar um de concorrência e o outro de paralelismo. Tá rolando ao mesmo tempo, coisas paralelas, e tem coisas concorrentes. Mas o problema é que no computador tem situações muito bizarras. Quando a gente está falando de processamento, dá para acontecer umas paradas muito legais. Uma das melhores explicações, inclusive, de onde eu tirei esse slide especificamente, e eu acho que mais um, mas eu não lembro. Então, se não aparecer, eu falo, não, era só aquele mesmo, senão eu falo que é aquele outro. Que é uma talk do Rob Pike, que é um dos caras que, sei lá, ajudaram a desenvolver o kernel do Linux, o kernel original. O cara é um monstro, simplesmente o cara é muito louco. Ele trabalha no Google hoje, menção honrosa. E ele que ajudou a desenvolver a Golang, que é uma linguagem muito legal também. Se vocês quiserem dar uma olhada, é muito foda. Mas qual que é a ideia? Nessa talk ele explica exatamente isso. Ele vira e fala, cara, se todo mundo seguisse esse conceito, a gente já tá com um problema gigante. Porque imagine o momento que a gente tem, tipo, uma máquina de Coca-Cola, que eu acho que é um exemplo muito bom. Todo mundo já viu aquelas vending machines do metrô, sabe? Que vende, tipo,
Eu sei que hoje em dia tá vendendo até pipoca na parada, mas vamos imaginar só uma máquina comum default. No mundo real, você sabe que se tem alguém ali na frente da máquina, você simplesmente vai esperar ele terminar, e depois que ele terminar, você vai lá e vai colocar a tua moeda, ou para cartão, sei lá como é que tá passando o bagulho agora, deve ter PicPay, esse negócio também, e vai sair a tua comida, o teu refrigerante, whatever. Só que o engraçado aqui no computador, e o exemplo que ele dá que eu achei genial é, você pode ter um cara que coloca a moeda, imagina que todas as pessoas simplesmente fazem o seguinte processo. Você chega, vê se tem uma moeda inserida, se tem uma moeda inserida, você aperta um botão, se já tem uma moeda inserida em um botão, você simplesmente pega o resultado. Se todo mundo seguir essa lógica, pode acontecer de um cara colocar a moeda, aí vem outro cara desavisado e vai olhar e falar, pô, já tem moeda? Já, então aperta o botão. Aí vem um terceiro cara que vai checar e falar, pô, já tem moeda, já apertaram o botão, eu só pego a Coca-Cola e sai fora. O computador consegue fazer esse tipo de coisa. É uma situação que a gente fala de concorrência. Aí você pensa assim, pô, tá, mudou um pouco o cenário, né? A gente pode falar de tipo SpaceX versus NASA, que não é bem concorrência, mas não vou entrar no mérito. E a gente passa a ver a concorrência por um recurso que a gente pode chamar de Coca-Cola. Então imagina que no momento que você, que foi lá e colocou a moeda, você queria aquele recurso. Você queria a Coca-Cola. Porque aí você colocou a moeda, tá ligado? E não é pouca. Eu falo moeda, mas você sabe que é tipo 5 pila, tá ligado? É muito recurso que você coloca pra querer pegar aquela Coca-Cola. E aí vem um outro cara que tava com o mesmo processamento que você quer, querer aquele recurso. Só que ele tinha um check, assim como você quer. Cara, se já tem dinheiro inserido, quer dizer, geralmente eu já inseri o dinheiro, eu vou lá e digito o número para descer a Coca-Cola. E tinha um terceiro cara desavisado que queria o mesmo recurso que vocês dois, só que ele fez os dois checks e viu que, pô, já tem dinheiro inserido, já tem o número apertado, eu só preciso pegar uma Coca-Cola e eu tô bem. Esse tipo de coisa acontece, eu acredito que na vida real, eu espero que não tenha acontecido com vocês, mas eu já vi acontecendo e é mó triste. Mas também pode acontecer e acontece direto no computador. E é aí que a gente entra em todos os problemas que a gente diz entre concorrência e paralelismo. Qual que é a ideia? Você já ouviu falar de promises do JavaScript, certo? Todo mundo já deve ter ouvido falar das promises. Quando você executa múltiplas promessas, teoricamente falando, você está executando múltiplos processos, aí, múltiplas linhas de desenvolvimento aí, que está indo assíncrono e blá blá blá. Só que significa que você está usando múltiplos recursos? Aí você pensa assim, pô, mano, não sei, talvez sim, porque, tipo, se eu tô fazendo numa aplicação Node.js, vai, como um zona, se eu não programa Node.js, fica tranquilo, não é pré-requisito. Mas imagina que numa request que o front-end te manda, você vai no banco de dados e busca seus dados, e aí, enquanto isso, em paralelo, cuidado com essa palavra, outra request chegou e tá buscando também outros dados no banco de dados, e, cara, essas duas operações vão acontecer de maneira independente, mas vai acontecer, tipo, subir a memória da sua máquina. Certo? Acontece, você chama uma parada no servidor enquanto milhares de outras pessoas estão chamando outras coisas naquele servidor, dependendo do servidor que você está usando. Eu acho que o servidor que a gente pode usar aqui, eu acredito que todo mundo usa, é o WhatsApp. Enquanto você está mandando mensagem para os seus contatinhos, sua mãe também está mandando mensagem para você. E é o mesmo servidor. Mesmo tipo de coisa. Só que significa necessariamente que a gente está usando todos os recursos do sistema operacional, ou melhor mesmo, será que a gente está usando e qual nós estamos usando de recursos do sistema operacional base, chame de como quiser, ou simplesmente da minha máquina, nesse caso? É uma pergunta meio cruel, na real, porque tipo, se você pensa em processamento assíncrono, parece que você está fazendo múltiplas coisas ao mesmo tempo. Mas, na verdade, o que você está fazendo é, tipo, múltiplas coisas ao mesmo tempo, sim, só que meio que gerenciando todas elas. Então, é uma parada, um conceito realmente muito errado, que você pode se perder na hora de falar que ele acontece. Mas não tem problema. Você já deve ter ouvido falar pra caramba, esse aqui também é famosão, velho. Esse cara, você já deve ter visto em algum lugar, ou já ouviu falar, o Event Loop. No que esse cara aqui é bom? Ele é literalmente bom em assíncrono, né? Tanto que o Node.js chama a plataforma de I.O. assíncrono. Tanto que tá até escrito ali em cima, Synchronous I.O., tá ligado? Só que, o que será que ele realmente faz na hora que a gente tá usando promises? Será que ele tem, tipo, múltiplos event loops que vão rodando para cada promise? Ou será que é um event loop que vai gerenciando todas essas promises e todos os callbacks? Se você já viu um pouquinho do event loop, você vai matar fácil essa charada, mas o que ele faz na real é, quando você lança uma promise, ela começa a ser executada em outro lugar, só que quem gerencia na hora que ela volta, e quando volta, os contextos de execução, tudo isso, não só, mas é basicamente falando esse cara. Ou seja, se você parar para lembrar daquele exemplo que a gente falou da Coca-Cola, a gente pode chamar o event loop da nossa máquina de venda. Muito simples. Nossa máquina de venda seria o event loop. E todo mundo que quer recursos, ou seja, quer processamento para poder rodar aquele código, vai buscar ele e ele se vira para virar tudo isso.
Só que vocês perceberam que a gente está falando de um cara se virando para virar várias coisas. Ou seja, quando você lança múltiplas promises, você não está fazendo múltiplos processamentos diferentes. Você está deixando um cara tomar conta de vários processamentos diferentes. É como se ele estivesse distribuindo entre múltiplas tasks. Podem imaginar um malabarista. Eu acho que é o melhor exemplo ever. É um cara jogando múltiplos itens para cima e esperando eles caírem. Ele só precisa se preocupar com aquele cara quando ele cai. Enquanto ele está no ar, cara, não tem problema. É mais ou menos a mesma coisa que o event loop faz. Aí, na primeira vez que eu comecei a pensar sobre o que real acontece quando a gente usa um módulo muito da hora do Node, foi, pô, o módulo chama cluster. Eu falei, cara, se ele consegue criar múltiplos processamentos diferentes, entre aspas, múltiplos universos, obviamente o que ele deve fazer é, tipo, pá, multiplicar os event loops. Simples pra caralho, né? Você vai lá e copia, dá um Ctrl+C, Ctrl+V e tá lindo. Só que aí tem um problema. Lembra que eu falei pra vocês dos universos todos que existem? Imagina que cada event loop a gente possa chamar de um universo do Rick and Morty. Então, se você tem uma variável que vale alguma coisa aqui, existe outra linha temporal completamente diferente de processamento que está rodando nesse cara aqui, que não vai fazer aquele valor ser o mesmo. Então você já chega no primeiro problema, que eu sempre achei que era um problema se a gente fosse viajar tipo, para muito longe no espaço, que é a comunicação. Porque num programa você geralmente não vai querer que tipo, duas variáveis que têm o mesmo nome valham coisas diferentes, porque você está em lugares diferentes. E aí que entra todos os desafios. Mas eu falei desse cara do módulo cluster e é bem engraçado, porque na verdade eu descobri que depois o que ele faz é tipo isso aqui mesmo. Ele mantém tudo dentro do mesmo event loop. Ou seja, por isso que o módulo cluster funciona, tranquilão. Se vocês pegarem o Node lá na casa de vocês, ele vai funcionar. E a parada que a gente vai ver hoje é um meio que easter egg do que eu ia mostrar, mas, mano, eu fiquei muito bravo. Que enquanto eu estava preparando essa parada, eu fui rodar meu exemplo. E aí, primeiro que depois da clássica, eu tava limpando umas paradas sem querer excluir só o arquivo JS que eu queria, então eu vou reescrever de novo junto com vocês, mas não tem problema. Mas o que eu também descobri é que se você simplesmente rodar o Node sem uma flagzinha marota, ele vai dar que não conseguir encontrar o módulo. Então eu vou mostrar pra vocês que não é pra você ficar desesperado. Mas imagina o seguinte, a gente acabou de perceber que... Volta mais uma, por favor. Valeu. Que no momento que você tem múltiplas linhas diferentes, você precisa primeiro conversá-las de alguma maneira. E segundo, quando a gente está falando de programador, a gente tem que ficar levemente tranquilo que as coisas vão continuar funcionando. Quando a gente fala de múltiplas threads, a partir desse momento a gente está explorando literalmente, e eu não estou brincando dessa vez, que a gente está levando o JavaScript para um lugar que ele nunca foi antes. Tanto que a solução das promises, vocês já devem ter visto um monte de parada, tipo aquele generator que o Cole usava, e todos os métodos de async-await hoje em dia, eles todos são para responder uma única pergunta: como fazer código rodar de maneira síncrona. Então imagina que eles queriam fazer com que o Node virasse um malabarista. Só que agora a gente está falando de literalmente o Node rodar em múltiplos universos, digamos assim, em múltiplos recursos diferentes. Acho que se ficou um pouquinho abstrato, o melhor desenho é esse. Quando você tem uma fila de pessoas para consumir um recurso, igual eu falei para vocês da máquina de Coca-Cola, e esse aqui é o slide que eu falei da Top Grow Pie, que eu lembrei que está aqui, você tem duas filas de pessoas querendo consumir a mesma máquina. Então você tem que lidar com o fato de que se uma pessoa de uma fila não espera a pessoa terminar, você vai ter problemas de concorrência. Só que você pode resolver isso de maneira simples, mas arrumar mais dor de cabeça, e eu adianto essa, se você dividir e deixar em duas máquinas de Coca-Cola. Quando você divide em duas máquinas de Coca-Cola, você tem dois universos acontecendo de maneira diferente. Então, tipo, uma fila pode ir mais rápido que a outra. Ou outra fila pode, tipo, terminar primeiro e as pessoas simplesmente desistirem porque acabou o conteúdo da máquina. Só que isso não afeta a outra máquina, de maneira nenhuma. E o que a gente vai descobrir agora com a parada do cluster, lindão, né, velho? Require cluster. Primeira vez que eu li isso, e eu tava aprendendo sobre Kubernetes, eu achei que tinha alguma coisa a ver. Eu digo que o conceito é o mesmo, mas não tem nada a ver com Kubernetes, tá? Não se iludam, não façam igual eu, que foi um besta de achar que dava, mas beleza. O que acontece? O que a gente vai fazer é usar o Node para ser nossa máquina de Coca-Cola. Vocês viram que a gente consegue, tipo, usar dois caras para consumir a mesma máquina de Coca-Cola. Então, acho que para a gente começar a entender o que, na vida real, sabe, na nossa vida de programador, que vai estar lá se fudendo com código, a gente consegue fazer é, vamos tentar reproduzir o primeiro cenário, beleza? Rapidão. A gente vai usar duas filas, entre aspas, para serem consumidas no mesmo processo. Como é que eu vou ilustrar esse cara? Rapidão. Eu vou pegar esse microfone, fica tranquilo, Igor. Relax. Só tem que saber como troca. Ah, já funciona. Olha que legal. Agora eu me sinto... Tá ligado aquela galera que vai em programa de auditório e aí vai responder pergunta, o cara vai assim, ele responde aqui assim? Cara, é muito divertido fazer isso. Mas beleza. Dá pra todo mundo me escutar?
Dá, beleza, beleza. Só pra eu poder falar enquanto eu escrevo, tá ligado? Vamos fazer o seguinte, vamos começar a parte de código. Se vocês ficarem muito perdidos, relax, na real, não é muito complexo, beleza? Vou descer aqui, meu terminal, deixa eu só dar um zoom. Dá pra todo mundo ver? Dá. É que ficou preto, não consigo ver a galera do fundo. Dá pra escutar? Aí, beleza, valeu, gente. Escutar não, pô. Dá pra ver? Suave. O que a gente vai fazer aqui? Eu lembro eu não abri o VS Code, foi mal. Não tem problema, a gente abre ele aqui. O que eu deixei, entre aspas, pronto pra gente não perder muito tempo é a parte da só a máquina de Coca-Cola. Então imagine que, olha, agora dá pra ver lá, por isso que é útil, ó. Que aí eu olho lá e eu sei que tá aparecendo aqui as paradas, tá ligado? O que eu deixei prontinho pra gente dar uma olhada? Deixa eu dar zoom, né? Beleza, deixa eu só entrar no modozinho aqui. Modo Zen. Beleza. Caraca, vem. Alô. Ó, vamos imaginar o seguinte. Ignorem a linha 9, porque a linha 9 a gente já fala sobre, mas... eu posso ver ali, verdade. O que a gente pode ver aqui? O que a gente pode ver aqui? Eu realmente importei aquele módulo cluster que eu mostrei pra vocês. É um módulo built-in do Node. Se vocês acham que é bullshit, que eu tô usando qualquer parada do NPM, eu não tenho nem package JSON. Então não tem nem como eu ter instalado alguma coisa pra usar. Ah, mas tem como você instalar do módulo global. Sério, velho, tá lá na documentação do Node, fica tranquilo. Esse é um módulo nativo. Só de você ter o Node.js instalado em um lugar que seja distribuição completa, então talvez as versões para Raspberry Pi que o cara acabou de comentar não tenha esse cara. Tem que ver na documentação deles. Mas esse cara aqui é um cara que a gente pode simplesmente usar só porque a gente quer. O que eu fiz? Eu tenho que usar esse if, que na minha opinião é ridículo, mas tá aí pra nós, que fala o seguinte: se esse cara tá rodando como master, você vai fazer uma coisa, certo? E o else aqui embaixo vai fazer outra. Aí vocês pensam, mano, eu não vou rodar mais nenhum arquivo de JavaScript para isso funcionar. Mas por que isso vai acontecer? Porque quando você usa o módulo cluster e chama esse métodozinho aqui da linha 9, ele vai spawnar um outro cara, por isso ele chama fork, porque na verdade ele dá uma, sabe, vocês já deram um fork no GitHub, né? Você pega lá e você dá um fork, você cria dois a partir do mesmo. Eu estou criando dois processos do Node para executar o mesmo arquivo. Então eu estou literalmente criando duas filas para consumir o mesmo arquivo. Beleza? Deu para entender mais ou menos? Eu sei que é um conceito muito abstrato, mas eu espero que dê para ver. E o que eu fiz? Não fiz magia. A única coisa que eu fiz foi, por favor, quando ele começar a rodar, ele vai dar um console log para a gente ver que a gente tem um mestre e tem um worker, um trabalhador e um mestre. Eu poderia chamar o cara de cima de boss, sei lá, qualquer coisa, mas é a nomenclatura. Inclusive, teve muita treta na internet por causa desse modo, esse nome de master e worker, porque tem gente que chama de master e slave. E aí a galera tava no solo, porque tipo, pô, programação vai ter umas paradas com escravos, isso não é legal e tal. Aí eu só fiquei, ok, então vou usar workers para não ter tretas. Beleza? O que vai acontecer se eu rodar esse código, velho? É muito simples. Ele vai printar no terminal o PID. Para quem não está acostumado com Linux, a galera que usa Windows eu acho que não está tão acostumado, cada processo dentro do Linux tem um ID. Que é literalmente igual o ID do SQL, sabe? Um ID numérico que... Eu espero que vocês não usem esse tipo de ID no seu SQL, mas é um ID numérico sequencial. E o outro também vai ter. Eu vi essa risada. A risada da maldade aqui, tá ligado? Mas beleza. Só porque não é muito saudável, tá, gente? Não tem nada contra isso. Mas isso não é muito saudável. E aí depois eu vou fazer a mesma coisa, só que o que eu vou printar é... Tem essa variável lindona aqui, ó, que é pra ver se ele é um trabalhador ou pra ver se ele é um mestre. Então eu vou printar pra vocês terem noção que esse log aqui só vai sair no worker e o log de cima só vai sair no mestre. Beleza? E em nenhum momento, o legal é isso, em nenhum momento eu vou precisar trocar o valor da variável isMaster pra isso acontecer. Vai parecer meio mágico, mas a gente chega lá. Relax. Vamos rodar esse cara, peraí. Agora eu volto pro programa de auditório. Volto pra cá. Como é que era o nome? Máquina de coca. Olha que da hora. Olha que da hora. Lembra que eu falei pra vocês que era um ID... Ih, parou de funcionar? Não. Lembra que eu falei pra vocês que era um ID sequencial? Realmente, é um ID sequencial. Então, tipo, aquele 5.940 ali significa que realmente tem, tipo, uns 5.000 processos que já rodaram, estão rodando na minha máquina. Porque a gente sabe que o sistema operacional roda um monte de coisa que não é necessariamente o que a gente precisa. Só tô com o Chrome aberto, o terminal e o VS Code. Mas roda bastante coisa. Vocês sabem, o Windows também faz isso e ninguém reclama, tá ligado? Parei. O que eu fiz? Eu fiz dois caras printarem. Só que uma coisa que vocês podem ter percebido, se você já rodou um arquivinho Node, igual o mano rodou lá na Raspberry Pi, vocês perceberam que depois que ele rodou aquele arquivo Node e ele saiu, ele simplesmente voltou o controle pro meu terminalzinho aqui, né? Tipo, ele voltou para poder digitar coisas. Por que ele não soltou esse tipo de coisa?
Porque quando você está usando esse cara, você tem uma situação de concorrência, olha que legal, por um arquivo. Não exatamente por um arquivo, mas você pode delimitar o arquivo que você quer rodar. Então imagina que esse cara aqui, que é o meu processo tipo ID 5940, está executando o mesmo arquivo JavaScript que o processo 5947. É literalmente o mesmo cara. Se vocês acham que isso aqui, sei lá, é um ok de alguma maneira, vou dar só um Ctrl C para vocês verem. Mudou os IDs. Era só para mudar os IDs mesmo. Significa que no momento que eu pedi para o Node, cara, começa a ler esse arquivo JavaScript, ele começou a ler, viu que eu estou usando o módulo cluster, e no momento que eu chamo aquela linha 9, que é aquele fork, ele começa e fala, outro Node, por favor, vem aqui e começa a ler esse mesmo arquivo JavaScript. Aí você passa, pô, cara, isso pode ser útil em algumas situações. Pode. Você pode, por exemplo, criar uma instância express compartilhada entre workers. E aí você meio que distribui processamento para todos esses caras a partir do mestre. Lembra? É mais ou menos a mesma ideia do capitalismo. O mestre manda, os trabalhadores obedecem. Sem críticas ao sistema econômico. Mas a ideia é, quando eu faço esse tipo de coisa, eu sempre tive a ilusão que eu estava, sim, fazendo coisas em paralelo. Eu tive a ilusão no sentido de, cara, eu tenho um processo em cima, eu tenho um processo embaixo. Logo, são linhas de execuções diferentes. Mas aí eu descobri que, na real, eles compartilham a memória. Tanto que aquele cluster que vocês viram usando lá, o cluster.isWorker, cluster.isMaster, vou botar aqui no código caso vocês não lembrem, é o mesmo cluster. Significa que eles estão compartilhando o mesmo recurso. E eu não falei até agora de propósito, mas se você parar para pensar, o único recurso que a gente tem quando a gente está falando de qualquer linguagem de programação é processamento. Nosso programa luta por processamento o tempo todo. Vocês viram que o meu processo do Node lá em cima está rodando no processo 6000. Significa que tem outros 6.000 processos para baixo dele que também estão lutando pelo meu processador. Então, basicamente falando que a gente luta numa selva dentro do computador para querer processamento. Aí você pensa, pô, cara, da hora, isso já mata talk, né? Isso aqui é worker threads super louco. Esse é o detalhe. Quando a gente faz esse tipo de coisa, enquanto existirem workers, o processo mãe fica vivo. Quando você mata workers, ou seja, os workers simplesmente saem, você perde o processo mãe. Na verdade, o processo mãe continua rodando se você pedir, mas ele vai parar o processamento dele. Então, se liga. Eu vou colocar aqui embaixo um comando que eu não recomendo vocês usarem em lugar nenhum, mas se vocês estiverem usando também não tem problema, mas pode dar problema. Que é o seguinte, o show de novo. Aí. Eu vou pegar o processo que ele está rodando, vocês viram que são processos diferentes, né? Então eu vou pegar o processo que ele está rodando, não é o processo de cima, e vou dar o famoso exit. Eu vou passar um aqui para ele, qualquer coisa do gênero. O que isso aqui vai fazer? Ele literalmente vai começar a executar o processo do master lá. Quando ele terminar de executar o código do master, ele já vai ter spawnado o worker. O que o worker vai fazer? Ele vai printar onde ele está e vai morrer. Só que vocês concordam que se você parar para pensar que são duas linhas aí de execução um pouco diferentes, quando ele executar aquela linha, ele vai chamar esse worker. Só que depois daquela linha não existe mais nada para o mestre fazer, né? Tipo, ele literalmente terminou a execução dele, você pensar que a execução dele é só no if. Deixa eu apontar lá para a galera ver também. É só dentro desse if a execução do mestre. Então, quando ele terminar de executar aquilo, ele vai sair também. Só que ele não saiu porque tinha um trabalhador rolando lá. E essa é a parada legal. Inclusive, na documentação do Node tem um exemplo usando o server HTTP, que você pode fazer exatamente isso que eu falei. Você pode colocar um express lá, e aí você começa a meio que rotear cada request para um desses trabalhadores. É uma parada que você pode fazer? Pode. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas dá pra fazer. Fica bem legal. É divertido. O que eu vou fazer? Vamos mudar esse cara de novo. Pera aí. Ah, deu pra ver que ele se comportou de uma maneira um pouco diferente, né? Ele começou o processo lá, aí ele começou o processo do worker e saiu. Só que saiu dos dois. Exatamente por isso. Vocês lembram que o código do master era spawn um worker, que é aquele código cluster.fork, e depois é isso, cara. Acabou. Pode sentar lá e esperar seu dinheiro chegar na conta. Mas o worker simplesmente se recusou a trabalhar e fazer qualquer coisa. O que ele fez foi nasci e morri, tá ligado? Igual aquele negócio do vida de inseto. Foi isso. Por isso que os dois saíram. Então vocês concordam que tem uma pequena diferença. Eu sei que parece mega abstrato, eu vejo a cara de interrogação da galera, eu juro, cara. Eu também tenho essa cara de interrogação. Parece que eu estou descrevendo a mesma coisa, né? Eu acabei de falar de processos paralelos que executam em outras linhas de execução, mas parece que eu estou falando realmente da mesma coisa. E aí que vem o detalhe. Vocês viram que a gente tem dois processos diferentes? Só que tem um problema. Eles são controlados, mega entre aspas, mas eles são controlados pelo mesmo event loop.
Por isso que quando um saiu, o outro ficou sabendo que aquele cara saiu e conseguiu sair também. Porque o que eles criam é uma dependência de processos pai e filho a nível do sistema operacional. Então, se você estiver usando o sistema operacional que faz uma parada diferente, eu não sei o que acontece. Inclusive, isso aqui no Docker, geralmente ele não consegue fazer. Quando ele chama aquela linha do fork, ele vai reclamar falando que você não pode criar processos dentro do Docker dessa maneira. E aí você tem que passar lá pro Docker explicitamente para ele deixar. E depois que esse cara aqui, ou seja, esse código de JavaScript, que teoricamente falando seria outro event loop, conseguiu sair, ou seja, ele deu lá o process.exit dele, o event loop de cima ficou sabendo. Mas não porque eles estão se comunicando de alguma maneira, e sim porque são o mesmo. É uma parada meio abstrata, eu imagino. Principalmente que a gente está falando de coisas mega, entre aspas, por baixo do Node. Mas imagino que para você poder abusar do poder desse tipo de coisa, é muito importante você entender que esses processos sim conseguem compartilhar memória, que é o que a gente chama de compartilhar memória. E o que a gente vai ver agora das worker threads, que eu acho que é o que todo mundo queria ver, a gente tem que compartilhar a memória explicitamente. A gente tem que mandar, compartilha a memória com seu amiguinho, senão dá merda. Mais ou menos essa ideia. Ficou muito abstrato para alguém, essa parada? Eu fico vendo a cara da galera pensando, tá ligado? Aí eu não sei, sinceramente, vocês estão pensando, tipo, no PHP que eles deixaram pra trás? Ou vocês estão pensando no, tipo, mano... velho, eu acho que eu entendi, tá ligado? Mas sério, se você acha que você entendeu, você provavelmente entendeu. Porque é literalmente isso, sabe? Não tem nenhum segredo. É o quê? O mesmo event loop, o mesmo loop de processamento controlando duas linhas de execução. Então significa que a gente não tem exatamente duas linhas de execução. A gente tem duas filas, igual estava lá em cima, competindo pelo mesmo recurso, que é o mesmo event loop. Significa que dentro do módulo cluster... Opa, não tem por arquivo errado, foi mal. Que aqui dentro do módulo cluster, quando você dá um console log, todo mundo fala, né, não, console log trava a thread do Node, uma parada assim que eu já escutei várias vezes. Quando você dá um console log, você pede para ele colocar lá no output, né, essa string, que é o que ele faz, ele printa no console. O que esse cara tá fazendo é fazendo a mesma coisa. É isso. Tipo, o que ele tá fazendo é pedindo pro mesmo event loop acessar a mesma instância e tudo mais. Eles acessam as mesmas coisas. O que a gente vai fazer agora é algo que só está de maneira experimental e ele já está introduzido na versão 10 do Node, só que você tem que rodar com essa flag. Na versão 11 do Node, teoricamente falando, na 11.2 já não vai mais precisar, mas ainda é aquela história, cara. O Node.js é open source. Se vocês quiserem contribuir no core do Node.js, vocês podem. Só que ao mesmo tempo que a gente fica meio que à mercê da galera contribuir também para terminar algumas features. Claro que a Node.js Foundation, que é a fundação, investe nessas paradas para serem feitas, só que a gente depende muito dessa tipo de cooperação da galera, beleza? Então o que a gente vai fazer? Vocês viram que eu estou usando o Node 11? Quem não está acostumado com as versões do Node, cara, imagina que... Mano, chegou uma mensagem do Telegram. Vocês viram a galera comemorando em cima, tá ligado? Provavelmente foi algumas vezes que a gente fez exatamente com isso. Mas imagina, dá pra todo mundo escutar, né? Eu comecei a falar, até esqueci do microfone de talk show aqui. Se liga. O que eu tô mostrando ali é que a gente tem o Node 11. A gente tá usando o Node 11. Só que se você ficar meio em dúvida, eu tô usando esse carinha aqui. Depois a gente fala sobre ele. Vou trocar pro Node 10. Pra vocês não ficarem aflitos de baixar a versão que é, tipo, entre aspas, estável do Node e ter esse tipo de feature. Beleza? Como é que as worker threads parecem? Foi uma luz branca, cara. Eu vi uma galera fazendo assim agora, desculpa aí, foi mal. Beleza. As worker threads são literalmente esse módulo. Vocês viram que desse cara pra esse cara não tem muita diferença, só o nome. Que eu usei essa paradinha aqui no nome. Mas o que significa realmente worker threads? Significa outro conceito no termo de JavaScript. A galera que é de front-end talvez já tenha escutado um rebuliço há um tempo atrás sobre os web workers, né? Que é uma parada tipo, que a galera começou a falar, caraca, web workers, dá pra você spawnar vários e fazer vários bagulhos diferentes. E no fim, tipo, eu pelo menos não lembro de nenhum boom, de nenhuma aplicação foda começando a usar esse tipo de coisa. A não ser, não tô falando de service workers, tô falando de web workers. Coisa um pouquinho diferente. Mas o que eles fizeram foi, cara, web workers é legal pra web. Vamos implementar web workers no Node.js. Porque, se vocês não sabem, eles andam muito juntos. E aí a galera olhou, putz, mas aí o buraco é mais embaixo. Então o que a gente vai fazer a partir desse momento? Quando eu fiz a primeira vez que eu usei esse slide com... Cadê? Esse aqui? Esse slide aqui com 2, eu tava explicando sobre o módulo cluster, e aí eu falei, pô, cara, isso infelizmente é impossível de se fazer ainda. E aí, sei lá, hoje... Foi mal, mano. Cadê o bagulho? Hoje, sei lá, uns 6 meses depois, isso já é possível. Isso que é fantástico. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai realmente criar a situação de processamento paralelo. São duas coisas acontecendo ao mesmo tempo.
E aí, como eu acho que a galera vai sair daqui querendo usar esse tipo de coisa, por mais escrotão que seja para usar, vocês vão ver que é meio feio, eu tenho 2 ressalvas para fazer, e eu deixei até nos slides para eu não esquecer. Deixa eu ver se eu deixei mesmo. Mensageria. Mandar mensagem. Lembra que eu falei que a gente tem que compartilhar a memória de maneira explícita, ou seja, a gente tem que comunicar esses 2 universos de alguma maneira. Infelizmente, ainda não criaram uma biblioteca para o JavaScript, que eu achei realmente impressionante, que chama WhatsApp, que é exatamente para mensageria, sabe? Você comunicar com outras coisas. Mas, ele usa esse cara para se comunicar. A galera de front deve estar olhando agora e falar, mano, o cara tava falando de Node, umas paradas mó bizarra, baixo nível até agora, do nada ele solta um HTML5 no meio da apresentação. O que está acontecendo? Não é nada demais, é só que você tem que lembrar que a galera do Node.js se inspira, mentira, provavelmente eles copiam, mas não vou entrar nesse método. Eles se inspiram na galera da web. E na hora que eles forem fazer, quando eles foram fazer os worker threads do Node, podem chamar de workers simplesmente, eles olharam e falaram, pô, cara, a gente vai ter que escrever uma especificação toda de como essa memória é compartilhada entre as threads. Eles olharam e falaram, cara, já tem um negócio escrito lá, velho, vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V da MDN e a gente tá bem. Foi o que eles fizeram. Aí os caras estão falando, não, pô, mano, os caras não fizeram isso não, deve ter maior comitê. Provavelmente o comitê fez isso aqui, velho. A gente tem a opção de gastar uns $100 mil para escrever essa parada e a opção de virar pra Mozilla e falar, gente, posso copiar essa documentação? O que vocês acham que eles escolheram? É sério, os caras olharam e falaram, mano, copia aí, velho, depois a gente vê essa parada. Inclusive, um dos maiores tretas que eu tenho com a galera da Node.js Foundation lá é que tem muita coisa que eles não dão atenção porque não tem star no GitHub. E aí eu deixo uma mega apelação que eu lembrei agora, gente. Foi mal, eu vou sair da apresentação porque eu realmente lembrei agora. Eu deixo uma mega apelação, velho. Beleza? Esse é meu Chrome. Ao vivaço. Esse é o meu GitHub depois, mas eu vou deixar lá pra vocês verem. Mas uma coisa que eu peço encarecidamente. Pornhub ali agora. Que isso, cara? Esse site, tá vendo? Esse site aqui é literalmente o que impede todo mundo dessa sala, inclusive eu, não estou excluído disso, de chegar e poder falar pra galera, não, eu sou certificado em Node.js. Aí você deve pensar assim, putz, então essa site deve ser mais importante. Mano, se vocês acham que isso aqui é cache, sei lá, vou dar um Ctrl+Shift+R, rapidão. Ctrl+Shift+R. O Node, sei lá, tem 55 mil stars no GitHub, né? A galera que curte essa parada de quantas stars tem deve saber. A gente está falando do projeto que fala de certificação em Node.js pela fundação de Node.js, tem 170 stars. Eu faço parte desse working group, por isso que eu estou fazendo esse jabazão todo, então eu faço parte do Node.js Foundation para ajudar na certificação. Só que a galera não investe para a gente poder fazer os papers e poder divulgar a parada para a galera, porque eles não têm stars para poder falar, tipo, oh, a gente pode colocar a grana lá que a galera quer isso. Então, se vocês puderem, encarecidamente aqui, só pelo amor pelo Node, pelo JavaScript, entre nessa página, velho. Eu deixo o link lá, qualquer coisa. Deem um starzinho. É sério, né? É tipo o youtuber pedindo like, tá ligado? Só um starzinho faz toda a diferença, cara. Porque na verdade vai mostrar pra galera que realmente tem muita gente interessada. Inclusive, eu deixo a dica que esse working group, que a galera chama da galera que tá trabalhando nisso, ele é composto por 5 brasileiros. Das 8 pessoas que trabalham. Então, tipo, é um dos grupos que mais tem brasileiros ativos em toda a Node.js Foundation. Então, se vocês quiserem começar a ajudar, cara, é nóis. É sério, isso aqui foi um jabá gratuito pra caralho. Eu sei que vocês devem ter ficado puto que eu perdi tempo de talk, mas isso aqui bateu no coração, foi mal. Beleza? Tá, voltando. Então, o que significa o HTML5 estrutura de clone? Foi mal, foi tradução livre na hora, porque eu não queria falar em inglês. Ele basicamente fala o seguinte, e quando eu digo basicamente, é as partes que me interessaram, pelo menos, se vocês quiserem ler, tem uma spec gigante, e aí, sei lá, literalmente você queria saber porque você é nerd. O que ele vai fazer? Na hora que a gente copiar coisas, se a gente estiver usando o que a gente chama de array buffer, ou seja, uma cópia, entre aspas, simples, ele não vai compartilhar memória. Ele vai copiar as coisas para o outro lado. Ou seja, ele vai pegar, dar um Ctrl+C aqui, colar no outro worker. O que não vai nessa cópia? Prototypes. Vocês acabaram de ver com o mano lá, a prototype chain, né, que é quando você vai colocando coisas em prototipos. Aquilo não vai. Sorry. Então, se colocar daquela maneira que ele fez e copiar para dentro de outra thread, aquelas funções não vão aparecer no outro objeto. Porque ele não copia o prototype. Outra coisa que ele não copia, se você passar functions, então você imagina que você declarou lá uma variável, colocou uma função dessa variável e copiou essa variável para a thread. Essa função não vai chegar lá e não vai existir. Vai ser uma variável undefined. Na verdade, se não me engano, ela chega como null, mas ela não vai ser a função que você queria. E outra coisa que eu acho que é muito importante, objetos de erro. Ou seja, imagine que você quis transportar de uma thread para outra um error. Sabe quando tá um new error lá? Esse tipo de coisa também não vai chegar.
Por isso eu falei que eram os pontos importantes. Eu tive que me fuder pra ler o bagulho. Mentira, são só tipo umas 15 páginas. Mas o que é de útil realmente é o que não vai. Porque como vai, a gente tem um outro cara que ajuda a gente, que chama Shared Array Buffer. Aí você pensa, pô, de novo esse nome bizarro aí, de cara que mexe com Arduino, Buffer, sabe que porra é essa? Array Buffer, vamos imaginar de maneira mega simples que ele vai copiar de maneira idiota. Tipo, ele vai dar Ctrl+C, Ctrl+V, você tem duas iguais. O Shared Array Buffer tem o nome Shared na frente. Se você já mexeu no Facebook, você sabe que quando você dá Share, aparece no feed de uma galera. O que significa? Significa que as duas threads vão poder acessar a mesma memória. Aí você, pô, você acabou de falar sobre compartilhar e dividir. Bom, se você ainda assim quiser que coisas sejam compartilhadas, você pode. Só que é o que eu falei, você tem que fazer de maneira explícita. Agora vamos ver como esse cara funciona? E vai at will pra caralho, porque eu não escrevi esse código. Então, vamos lá. Vou abrir o outro cara aqui, que é o Threads de máquinas. Até... cara. Beleza. O que eu importei pra dentro dele pra já deixar pronto? Uma parada muito simples. Vocês viram que o código tá muito parecido com o outro. Como é que alguém sabe como é que eu abro um do lado do outro? Alguém manja? Tá ligado quando você abre, tipo, um editor aqui e o outro editor do lado? Arrasta pro lado. Cara, clica e arrasta no Linux me deixa muito bravo, mas beleza. Eu instalei Linux pra usar os atalhos e a porra toda, mas beleza. Se vocês olharem... Oi? Eu acho que é Alt 2, eu não sei. Alt 2? Fecha ele. Não, deixa... Vamos lá. Depois eu vejo isso. Tá funcionando. Exatamente, tá funcionando, deixa lá, velho. Se vocês olharem, eu tô falando realmente de um código muito similar. Vou olhar ali pra ajudar, mas vou apontar pra cá. Não vai dar, vou ter que olhar pra lá. Foi mal. A gente tem a importação do módulo, nesse caso aqui eu vou rodar com as worker threads, diferente do cluster. A gente tem if is main thread, nesse caso aqui eu usei is main thread, lá é o is master, parecidão. A gente tem esse if else, que divide as coisas todas, e da mesma maneira que em cima é o master e no else é o worker, a gente tem no worker threads. Então, em cima eu tenho meu master, pode imaginar a main thread. Se você já programou para Android, você deve estar acostumado com esse termo da main thread. Essa é a main thread e embaixo são as outras threads. Ah, mano, mas você acabou de falar que esse cara aqui compartilha o arquivo JavaScript. Por que esse cara aqui está compartilhando o arquivo JavaScript? Calma, foi só para eu poder mostrar no arquivo só esse conceito todo. Se vocês quiserem fazer rodar outro arquivo, e isso que eu achei do caralho, é o seguinte. Você vem aqui, agora fecha. Dá uma olhada. Essa variável aqui, para quem não está acostumado com Node.js, guarda o nome do arquivo que ele está executando no momento. E essa variável eu ganho de graça do Node. Então, literalmente, o que eu estou falando para ele é: ô Node, cria um worker para mim desse mesmo arquivo. Por isso que eu tenho esse if else bizarro, por isso que eu falei para vocês, cara, esse if else é meio tosco. Porque você pode fazer de maneira diferente com as worker threads. Se você passar aqui o nome de um outro arquivo JS, ele vai começar a executar aquele arquivo JS na outra thread. E aí você já começa com a diferença. Agora você não está mais tendo que compartilhar o mesmo arquivo JS, mesma lógica. Você pode separar isso e mandar ele executar. Certo? E o da hora é, no primeiro, na main thread, você tem que spawnar as outras threads, o que é algo que a galera está discutindo lá ainda, mas é algo que talvez no futuro mude, mas por enquanto você tem que spawnar na mão os seus workers. Ou seja, ali eu estou pedindo um worker. Mas se eu quisesse ir copiar aquela linha lá e spawnar uma porrada, eu posso fazer. Cada worker que eu pedir, ele vai me dar uma thread. Eu tinha tirado um print, mas eu perdi, porque eu deixei no meu celular e aí eu formatei meu celular, porque estava sem espaço, foi mal. Mas se vocês terem uma ideia, um PC comum rodando Windows, e eu estava, se eu não me engano, só com a Steam aberta, baixando um jogo, eu tinha umas 2.500 threads rodando no meu processador. Aí você pensa, pô, então significa que se eu spawnasse uma porrada que eu podia ter, tipo, muitas threads. Porque essas threads aqui, se você já estudou sobre sistemas operacionais, fica tranquilo. Essas threads aqui não são as threads do sistema operacional. São threads do Node. São diferentes as coisas, tá? É uma coisa que causa confusão, então só lembra que é diferente. Thread do OS, do sistema operacional, thread do Node. Na hora que eu spawno um worker, eu ganho de presente um objeto worker, que é lindão. E ele funciona com o que a gente chama de passagem de mensagens. Então ele tem um evento que ele emite que chama message. Aí eu escutei o erro e o exit dele também, para caso desse merda, eu sabia que deu merda, eu poder falar para vocês que eu sabia que ia dar merda, mas na verdade eu espero que essas duas funções não executem. E eu passei para eles o console log, ou seja, tudo que eu passar de mensagem vinda do worker para main thread, ele vai, perdão, contrário, desculpa. Se eu passar da main thread mandando para o worker, na hora que ele receber uma mensagem, ele vai printar no console. Certo? E aqui embaixo, eu peguei a parent port, que é tipo assim, a porta de comunicação entre os dois. Podem imaginar o portal do Rick and Morty, por isso que eu coloquei aquela referência no começo. E aí vou dar um post message, que é tipo jogar alguma coisa pelo portal. Sacou? Nesse caso eu vou passar aquele Hello Google. Eu tinha colocado Hello World, mas aí eu lembrei que a palestra era no Google, eu falei, pô, vou ficar mal batido, então eu botei um Hello Google.
Beleza? Então vamos executar esse cara, e aí a gente começa a modificar ele para ver se a gente consegue fazer o contrário. O que eu quero fazer é na hora que eu quero fazer assim, que eu vou tentar fazer junto com vocês. Na hora que o worker recebeu uma mensagem, ele pode responder alguma coisa. E aí a gente decide que ele responde. Eu ainda não pensei, então vocês me ajudam de verdade. Pera aí. Vamos lá. Opa. Agora eu vou dar outro cara. Vocês vão ver que eu vou estar rodando na versão 10.13. Para garantir que se vocês forem lá no site do Node baixar a última versão estável, vocês vão ter acesso a esse tipo de coisa. Só tem que ter a manha do seguinte. Tô vendo que assim, geralmente, você roda um arquivo JavaScript, né? Inclusive, a galera que estava lá na madrugada do Nerdzão me mostrou que dá para rodar assim também. Eu não sabia. Eu achei muito louco. Na verdade, é um alias. É tipo, é a mesma coisa no final, mas é que você pode rodar com JS no final. Só que se eu rodar só... Peraí. Se eu não me engano, é thread de máquinas. Spoiler fita. O que ele vai falar pra gente é o seguinte, ele vai printar esse monte de parada, mas o que ele fala basicamente é ali em cima, ó, que é not find module worker threads. E posso falar assim, ser sincero com vocês, eu rodei esse código naquele banquinho ali. Eu vi que uma galera olhou pra mim que tava no computador e tal, eu tava rodando esse código. E esse código fez isso. E na hora eu falei, fudeu. Mentira, eu sabia porque tinha dado esse negócio, que eu esqueci o bagulho. Foi tudo planejado. Mas basicamente falando que ele vai dar esse erro, é só porque como é uma feature experimental, a galera do Node achou que era legal você deixar explícito que você quer usar algo experimental. Pô, mano, mas na real, entre nós aqui, o que significa ser experimental? Quer dizer que tá em beta? Não. Quando eu digo que está experimental, significa que, primeiro, pode mudar, por isso que eu falei pra vocês aquele esquema de spawnar o work, if else, blá blá blá, pode mudar. E segundo, que se quebrar, a Node.js Foundation vai olhar pra você e falar, cara, desculpa, tava em funcionalidade experimental, você quis colocar em produção, você que se fudeu. Basicamente, é isso. Eles lavam as mãos deles. Por que isso é importante? Porque eu tentei implementar esse tipo de coisa, e quando dá merda, eu tenho que ter ciência que, se der merda, eu sou o responsável, não tem como você falar, pô, mas o Node não tá funcionando. Eu sei que pode parecer algo abstrato, mas já aconteceu. A galera que usou o Node mais antigão sabe que às vezes você usa o bagulho, não funciona, seu chefe chega e fala, ei, mano, não tá funcionando, você fala, cara, eu juro, é culpa do Node. E fica meio tipo, tá ligado? Putz, cara, não deu, é isso, foi mal. Mas beleza, como é que você resolve esse problema? Você já deve ter visto o spoiler. Menos experimental worker. Não. Essa flag tem que ser passada pro Node. Quando você passa depois do nome do arquivo, você está passando pro arquivo. E não é isso que a gente quer. Então é só você pegar esse cara aqui e mudar. Aí, isso, valeu, ZSH. Ele já completa pra mim. Por que tem que ser ao contrário? Foi mal, velho, tá embaixo. Desculpa, galera. Peraí. Vamos comprar esse aqui. Sound clear. Dá pra todo mundo ver agora? Desculpa, eu me liguei agora, tava embaixo, velho. Foi mal. Tá. Opa, isso aqui vai dar merda de novo, né? Nice. Agora dá pra todo mundo ver, tranquilo. Por que eu coloquei essa zoeira de erro de propósito? Isso aqui é uma flag pro Node. Se você passar lá depois, é uma flag pro arquivo. Não é isso que a gente quer. O que significa uma flag? É tipo uma opção. Imagina que ele vai executar da mesma maneira, mas você passou uma opçãozinha lá, que é nesse caso para usar os experimental workers. Por que tem que ser explícito? Porque a galera da Node quis, juro. Poderia simplesmente funcionar, mas se os caras quiserem, você deixa explícito. É só por segurança, para você poder olhar e falar, não, eu quis usar, deu merda, culpa é minha, foi mal. Beleza? É só para eles lavarem as mãos deles. Vocês imaginam a quantidade de gente, com 55 mil stars no GitHub, vocês imaginam a quantidade de gente que tentou culpar eles de erro em produção, para não ser demitido. Por isso que eles fizeram esse tipo de coisa. Mas beleza, vamos rodar esse cara agora. Legal, né? Loucão. Curtiram? É isso, gente. Obrigado. Não, pô, porque o que aconteceu de diferente dessa vez? Lembra que o nosso master lá, o nosso, entre aspas, a main thread, é ela que vai ditar a execução, ou seja, o tempo que meu terminal, vocês viram que ele soltou aqui de novo para colocar outro comando, o tempo que meu terminal vai ficar preso naquilo. Porque ela é a main thread. Ela tem o controle sobre a minha terminal. Que ela é a primeira. Por isso que ela é tão importante. Ela é a main thread. Sacou? O que aconteceu depois foi, eu spawnei um worker, então ele começou outra thread. E aquele worker tinha a simples e inútil função de receber uma mensagem e printar no console. Então quem printou nesse console foi o worker. E quem postou a mensagem foi o master, pedindo pro worker printar no console. Só que aí eles olharam e falaram, velho, eu sou mestre, não tem mais nada pra fazer. Fui. O que acontece se os outros workers ainda estiverem executando? Essa é uma outra ressalva que eu faço, por isso que eu falei que era importante vocês entenderem a diferença entre o módulo cluster e o módulo worker threads.
E por que é essa diferença de concorrência e paralelismo? Lembra que eu falei que lá no cluster eles dependem do mesmo event loop? Então quando um saía, ele avisava os outros e todo mundo saía? O que significa avisar os outros e sair? Significa que ele vai limpar a memória, que ele vai fazer todo o processo bonitinho de desligar um programa. Quando uma main thread sai, ou seja, ela para de ser executada, todas as outras threads são fechadas imediatamente. Então imagina que nesse momento que sua main thread morreu, tinha uma worker thread escrevendo no teu banco de dados. Ela não escreveu no seu banco de dados ou corrompeu os seus arquivos. Então é perigoso. Porque se você não controlar bem a tua main thread... Ó, que legal o laser. Se você não controlar bem a main thread, eu fiz tipo um gato agora, né? Eu começo a balançar o laser assim, o gato já fica olhando, tá ligado? Mas beleza. Eu adoro laser, velho. É a melhor parte, total. Quando você tem uma main thread executando e ela morre, todas as worker threads que estão ali, elas vão morrer. Só que elas não vão morrer da maneira bonita, entre aspas, que é tipo, vai ajoelhar no chão e... Não, elas vão simplesmente sumir. Deixar de existir. Nossa, quase que eu dei spoiler. Quase que eu dei spoiler muito forte. Mas assistam Vingadores Guerra Infinita. Quem assistiu pegou. É exatamente isso que vai acontecer. Entendeu? É literalmente isso que vai acontecer. Elas vão deixar de existir. E isso é um problema. Por isso que eu falei pra vocês que é importante você conseguir comunicar. Agora vamos tentar aqui pra terminar. Eu não sei quanto tempo eu tenho, porque eu não consigo ver o Igor. Ali o Igor. Oi, tudo bem? Opa, é o tempo. Ah, tá, é o tempo. Eu pensei que tava levantando as mãos. Beleza. Vai saber, né? Cara do Rio. Não, parei. O que eu vou fazer? Vamos tentar fazer agora o worker postar de volta a mensagem que a main mandou. Ou sei lá, vamos fazer ela fazer uma lógica, eu não sei. Vamos fazer assim. É uma ideia, me ajude. Se eu mandar da main thread um Rick, ele me responde avô. Só que se eu mandar um Morty, ele me responde neto. Pode ser? Pode ser. Vocês têm uma ideia melhor? Porque eu achei uma ideia muito zoada, mas eu consigo pensar agora. É isso. Pode ser? Beleza, vamos lá. Qual que é a ideia? E qual que é a grande dificuldade em traço de você pensar entre as threads? Imagina que o meu worker, nesse caso, ele vai reagir a um evento. Então, tipo, o meu worker aqui... Ah, eu perdi meu laser, troca. Meu worker... Isso é muito divertido, cara. Vocês têm que experimentar. Meu worker, ele vai reagir ao evento de mensagem, printando no console. Então, significa que eu não tenho exatamente lógica sendo executada naquela thread neste caso. Só que você poderia, por exemplo, abrir uma conexão com o banco de dados ali, tranquilamente, e executar qualquer coisa que você precisasse. E aí você para pensar, pô, mano, mas em nenhum momento você falou para que as worker threads realmente são boas. Porque se você já leu a Docker, você já está acostumado com o Node, você sabe que o Node já é muito bom para I/O. Ele já é muito bom para input e output. Por isso que ele é tão bom para web. Para que as worker threads são boas? As worker threads são boas para tasks que demandam muita CPU, que era uma coisa que o Node falha demais. Então, tipo assim, se você tentar processar igual o Java faz muito bem, olha só, Java faz muito bem, o Scala faz muito bem, ou até linguagens compiladas, no geral, fazem muito bem, que é processar grandes volumes de dados em memória para fazer qualquer tipo de processo, tu vai penar para fazer isso no Node. Tu vai tomar... Nossa, explode memória, é um inferno. Por isso que ele não é tão usado por empresas para, por exemplo, fazer data science. Você não vê lá o artigo data science com JavaScript. Porque data science, querendo ou não, requer muito processamento. E Node não é tão bom para isso. Com as worker threads, você tem esse poder. Então significa que se você for querer fazer algo que demanda muito input e output, por exemplo, um servidor HTTP, uma APIzinha aí, não é interessante você usar worker threads. Porque ela não é... Assim, o custo que você vai ter de subir uma outra thread para dividir isso, e toda a dor de cabeça que você vai ter para codar, é mais fácil você fazer com aquele módulo cluster, se você precisar, senão o Node sozinho já aguenta muita porrada. Tanto que a Uber, por exemplo, usa o Node como, entre aspas, entrada aí para a infraestrutura interna dela. Então vocês imaginam a quantidade de requisições que o Uber não segura com o Node.js. Ele é muito bom nisso. As worker threads trazem esse outro lado, que é deixar ele bom também em processar coisas que demandam muita CPU. Beleza? Por isso que eu digo, se vocês forem usar I/O, não usem worker threads, que vai ser uma dor de cabeça. E outra coisa, vocês estão vendo que cada vez que eu executo, eu spawno um worker, e aí eu começo a usar ele. No momento que eu dou o post message aqui embaixo, né? O que acontece? O custo de se spawnar um worker é grande. Tipo, ele pesa na memória, entre aspas. Claro que nesse caso é mega simples, então vocês não vão ver. Mas se vocês tentarem usar isso em um pouquinho maior escala, vocês já vão ver. O que eles recomendam, e eu também recomendo, até por padrão, se vocês forem fazer uma aplicação usando esse tipo de coisa, spawnem todos os workers antes de começar a sua execução, e aí você usa o que a gente chama de pool de workers, ou seja, imagina que é tipo vários workers que estão sem fazer nada, para você ir delegando funções vindo da sua main thread. Porque aí você não tem mais o custo de spawnar um worker e mandar ele fazer alguma coisa. Ele já está lá, já está pronto para receber uma tarefa.
Essa é mais ou menos a ideia. Então, beleza, vamos lá. Receber Rick, responde vovô, respondeu... Vou printar no console. Ou vocês querem que ele responda para main thread? O que vocês acham? Responder para main thread é mais da hora, né? Que vocês vão ver a comunicação que dá pra ir de volta. Não é igual o portal do... Nossa, eu ia dar uma referência muito bad. Se alguém joga League of Legends, tá ligado o portal do Bardo? Que só dá pra ir... Então, não é igual o portal do Bardo. Ele pode ir e voltar. Então a comunicação pode ir de uma worker thread pro main e da main pra worker thread. Tanto faz. Você pode pegar uma coisa e responder, você pode fazer o que você quiser. Beleza, vamos lá. Agora eu volto pro negócio de auditório. Beleza. Quem que é o responsável pela lógica do worker é essa função. Então eu vou declarar uma function hold aqui para nós. E aí o que eu vou fazer? Na hora que ele recebe a mensagem, eu tenho o conteúdo dela, né? Vou chamar de conteúdo aqui. Vocês viram que eu estou printando. Aí eu vou fazer o seguinte. Opa, foi mal. If conteúdo for Rick, desse jeito, se for Rick com R minúsculo não vai funcionar. Eu vou postar uma mensagem de volta. Vocês podem ver que eu vou usar literalmente a mesma, mas eu vou usar outro carinha aqui. Vou postar de volta a mensagem vovô, certo? E aí é o... Não é o né, velho? Que pode ser outra coisa. Se o conteúdo... dá pra fazer com switch case, mano. Calma aí, velho. Eu tô pensando na hora. Foi mal. Eu tô falando enquanto eu código. Desculpa mesmo. Morty, ele vai dar um worker.postMessage. Opa. Em Neto. Opa, Nero não, velho. Nero taca fogo nas coisas. Ou queima CDs, né? Verdade. Beleza. Só que agora vocês devem pensar assim, pô, cara, você ensinou pra gente como mandar da main thread, que inclusive eu me confundi lá no início, essa aqui é a main thread. Você ensinou pra gente como mandar da main thread pro worker, mas você não ensinou pra gente como escutar na main thread. E é, mano, assim, ó. Se eu me lembro bem. Messaging não. Lembra que eu falei pra vocês que o process, eu posso dar exit, ele é todo importantão? A main thread é um processo. Se você tentar usar o objeto process dentro de um worker, você vai ter problemas. Na verdade, ele vai existir, só que ele não vai existir com todos os contextos. Por exemplo, vocês já devem ter usado, talvez, process.env. alguma coisa, que é um padrão que a galera ensina. O env, se você não passar o env explicitamente na hora de instanciar o worker aqui em cima, ele não vai existir. Então ele vai dar cannot read property, não sei o que lá, from define. Isso é um problema, entre aspas, você pode contornar. E o que eu vou fazer é, só quando ele receber uma mensagem, vou dar um console log, pode ser? Pra gente poder ir pra casa depois, tranquilo? E aí, em vez de eu dar um post message aqui, vou postar a mensagem de Rick, né? Rick tem que ser assim? Beleza, Rick. Ó, você pode ver que a string é a mesma, só pra garantir que ele vai funcionar. Então, qual que é a ideia? Foi mal. Main thread, posta, me manda o Rick, ele vai retornar vovô, e aí o que ele responder, eu printo no console da main thread. Faz algum sentido? Deu pra entender como é que vai funcionar aqui no código. Vocês viram que é um código meio bagunçado, mas lembrando, eu só estou usando isso por conta que eu estou usando o mesmo arquivo JavaScript. Se eu passar o outro nome de arquivo, a gente consegue splitar esses caras. Era só para não ter dois arquivos editando e a gente se perder, beleza? Se vocês quiserem fazer isso em casa com mais calma, o código eu vou subir no meu GitHub lá. Apesar que eu acho que dá pra ter ideia, mas tem na documentação também, fica tranquilo. Beleza. Seja o que Deus quiser, se executar a função error ou exit, eu vou falar pra vocês que eu estava esperando, mas desculpa, a gente vai ver o que aconteceu. Passando o experimental worker de novo. Por que não aconteceu nada? Na real, por que não aconteceu nada? Provavelmente porque eu errei o nome do evento. Na hora que você escuta o evento de volta, sacou? E aí, a gente vem aqui, ó. A galera realmente... Foi mal, peraí, tô usando dois microfones, vai dar merda. A galera realmente acha que, sei lá, quando você vai estudar Node, tem que pagar por um curso caro. Desculpa a tela branca, velho, tem que avisar que eu não pra fazer isso, né? Desculpa. Você tem que pagar por um curso caro, ou, sei lá, tipo, se matar de estudar, velho. Tão vendo ali em cima, ó? Tão vendo? É a documentação, velho, tem tudo escrito aqui. Inclusive, de volta ele explica pra nós. Ninguém viu, né? Ninguém viu que eu fui ler. Porque na real eu já tava lendo esse cara. O que acontece é, cometi um mistake clássico. Esse process.onMessage existe, se vocês olharem a documentação ele tá lá, por isso que eu me confundi. Mas na real esse cara aqui é quando você passa mensagens vindo do sistema operacional, é uma parada um pouquinho diferente. Imagina que é quando um processo está querendo se comunicar com outro. O que você pode usar
é a própria Parent Port, que eu falei pra vocês que era o portal do Rick and Morty e esqueci de usar o próprio portal pra escutar de volta. Desculpa. Não tem problema, vamos lá. Só que agora vocês repararam uma mudança, né? Lembra que ele soltava meu terminal? Dá pra todo mundo ver aí no fundo? Sim. Vocês viram que ele soltava meu terminal porque eu tinha parado minha execução? Agora a gente está trabalhando com threads. E quando é que uma thread sai? Quando ela retorna um número. Igual, vocês já devem ter feito algum programa em C, eu espero, que você coloca lá int main, que ela retorna um número inteiro. E é mais ou menos a mesma ideia. Como os threads são parecidos com processos, se você soltar 0, ele fala, opa, beleza, saí, suave. Se você soltar 1, ele fala, opa, saí com erro. Mais ou menos essa é a ideia, beleza?